Graça e paz, bom dia. Quero compartilhar a palavra do Senhor que está em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. Glória a Deus. Neemias, ele recebe uma notícia ruim. E quando ele recebe essa notícia ruim, ele sente tristeza, porque notícias ruins, momentos ruins, vão fazer parte das nossas vidas. A Bíblia até fala que no mundo tereis aflições, mas nós temos que saber conviver e passar por este período. Quando Neemias recebe esta notícia, ele entra numa fase que é de chorar, se assentar e chorar. Então talvez você esteja neste momento, porque eu quero dizer 4 momentos no versículo 4 momentos que Neemias passou. O primeiro momento, ele se assentou e chorou. Este é um momento. Ele se assenta e ele chora. E este é o primeiro momento porque ele recebeu a notícia ruim. Porque ele entrou num período ruim. Este momento ele passa. O segundo momento, ele ficou lamentando. Lamentando pela notícia, lamentando pelo fato. Então, os 2 primeiros momentos, os 2 primeiros períodos, as 2 primeiras... ele chora e ele lamenta. O chorar e a lamentação. Mas Neemias nos diz que por alguns dias. Então, esses 2 períodos, esses 2 tempos, eles foram por alguns dias. Quanto tempo você está chorando e quanto tempo você está lamentando? Há quanto tempo este período está na tua vida? Você está passando por esse período há quanto tempo? Neemias, ele fala que esse período da vida dele, do momento que ele recebe a notícia ruim, foi por apenas alguns dias. Porque essa fase, esse período de choro e de lamento, ele tem que passar. Ele não pode ser constante porque Neemias sabia que chorar e lamentar não ia resolver o problema. Só chorar e só lamentar não ia resolver o problema. A notícia ruim veio, ele chorou sim, ele sentiu tristeza sim, ele se lamentou sim, mas é interessante que ele fala que foi por alguns dias. Porque agora ele vai passar por outro período, o período da reação. Ele vai passar por um período agora de se levantar e tentar resolver o problema. Sair do choro e da lamentação. E eu aprendo com Neemias que ele passa agora por 2 fases para sair dessa situação. Ele esteve jejuando e orando. Oh, glória! Então, para você sair de um período de choro e de um período de lamentação, jejum e oração. Para você sair desse período que você está aí de cabisbaixo, que você está sofrendo, por essa situação que você se encontra, Neemias nos dá um conselho: jejum e oração. E estive jejuando, então agora Neemias ele entra num jejum. Ele entra num processo espiritual agora para sair dessa situação. Então a primeira coisa, jejuar. Glória a Deus. Então Neemias agora vai passar por o período do jejum. E junto com o período de jejum vem o período de oração. Então,
A oração, ela vai reanimar as tuas forças. O jejum, ele vai fazer com que você volte à presença do Senhor, com que você volte a ter a intimidade com o Senhor, com que você volte a ter um período de consagração no meio desta dificuldade, no meio desta luta. O jejum vai fazer que você entre num período de consagração, de separação ao Senhor, aonde o Senhor ali, ele vai te fortalecer. Então, o período de choro, o período de lamentação, ele tem que passar. Você não pode ficar neste período. O Senhor hoje, ele quer que você entre no período de jejum e no período da oração, para que você possa passar por este momento de choro e este momento de lamentação, para que você possa passar por outro período. Ficar cabisbaixo e ficar chorando não vai resolver o teu problema, não vai resolver a tua situação. Glória a Deus. Então, Neemias, eu aprendo aqui com Neemias, e Neemias nos ensina que existe esses períodos. Ele sentou e chorou, depois ele se levantou e lamentou. Agora ele jejua e ora. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ele toma essa atitude de jejuar e de orar ao Deus, aleluia, ao Deus dos céus, a palavra do Senhor fala que Deus dá orientação para ele. Ele recebe orientação de como fazer, de como sair daquela situação. Aleluia. Então, depois do jejum e da oração, aí vem o período da resposta de Deus. Então, existe o período do sentar e chorar, existe o período da lamentação. Agora entra o período do jejum, o período da oração e também o tempo da resposta de Deus. Quando você entrar no tempo do jejum e da oração, depois disto, vai entrar o tempo da resposta de Deus na tua vida. Que Deus possa te responder, que Deus possa te orientar no meio desta lamentação, que Deus possa te orientar no meio deste momento difícil que talvez você esteja passando. Mas para isso, você tem que se levantar, parar de chorar, parar de se lamentar, se levantar e entrar no tempo de jejum e de oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus possa falar mais ao teu coração e que você possa entrar neste tempo, o tempo do jejum, o tempo da oração, para que depois possa vir o tempo da resposta de Deus na tua vida. Este foi mais uma mensagem da cruz. Tenha um bom dia, graça e paz.